Movimento Resgate Nacionalista, com apoio do Centro Cultural Brasil República Árabe Saharaui, Sindicato de Jornalistas do Município do Rio de Janeiro, Max Figueiredo Neves, Circuito Carioca, Jornal Dance News, Jornal Felicidade, Fator Brasil, Assessoria, e agora com Aston Luiz Pinto Machado, que sou eu, eis que aqui está presente, tá? Agora entrevistando Caio Mirabelli. Caio, tudo bem? Vamos continuar a entrevista da semana passada, agora de uma outra forma. Aqui nós temos um livro, ó, As Consciências do Universo, tá? Ó, viu? Muito bem. Conta para mim, Caio, o que esse livro tem a ver com a tua história? Você escreveu quantos livros, afinal? Eu tenho 77 livros registrados e 2 publicados. 77 registrados e 2 publicados. Um deles é a Consciência do Universo, As Consciências. E As Consciências do Universo. Que diz, consciência é o ego, self. Pô, self? Tirar self não vale não, meu irmão. Ser, sujeito, espírito, personalidade, eu, individualidade e essência. Interessante, né? Tipos de consciência, consciência, a consciência intrafísica. É interessantíssimo isso. Mas por que você escreveu esses livros? Vamos lá. O livro As Consciências do Universo, eu falo de diversos assuntos. Eu falo sobre consciência, eu falo sobre tipos de consciência, eu falo sobre energias, tipos de energias, eu falo sobre holossomática, que é o conjunto de corpos que a consciência utiliza para se manifestar. Eu falo sobre multidimensionalidade, que são as múltiplas dimensões que existem. E eu também falo sobre multiexistencialidade. Ponto. Parou aqui. As múltiplas... você disse que existem multidimensionalidade, múltiplas dimensões. Dimensões, né? As múltiplas dimensões. O que você quer dizer com múltiplas dimensões? Eu falo sobre as inúmeras dimensões intrafísicas que existem e as dimensões extrafísicas que existem. O que é isso? A dimensão intrafísica são os planetas, os sistemas, as galáxias, as estrelas, o cosmos em geral. Já as dimensões extrafísicas é a famosa dimensões espirituais. Dimensões espirituais. Você não leu no telecurso Movimento Resgate Nacionalista, mas vai saber agora no nosso telecurso. Consciências interdimensionais. Tá? E quais são as espirituais? As consciências espirituais nós chamamos consciências extrafísicas, que na linguagem religiosa são os espíritos, os desencarnados, os mortos. Os desencarnados, os mortos. A consciência extrafísica, que são os espíritos, são seres que utilizam apenas 2 corpos, 2 veículos de manifestação para viver e evoluírem. Quer dizer, deixa eu pensar, existem os desencarnados, que saíram da carne. E existe o espírito, existe a alma, espírito, alma penada. Como é que é essa história de alma penada? A consciência extrafísica é o espírito. Quando o espírito é saudável, ele utiliza apenas 2 corpos. O corpo mental, que nós chamamos de mentalsoma, e o corpo emocional, que nós chamamos de psicossoma. A alma penada é aquele espírito que ele não conseguiu descartar o terceiro corpo. Ele usa o mental, o emocional e o energético. Já o... ele fica na energia da pessoa então, né? Vou te explicar isso. Para a gente entender isso no contexto geral, eu vou resumir. Qual a diferença do Austin, um ser vivo, reencarnado, para um espírito, uma pessoa desencarnada? A diferença é que o Austin é uma consciência intrafísica. Por quê? Porque ele usa 4 corpos. O corpo mental... Que isso? Eu nunca usei corpo de ninguém. Não vem insinuar essas coisas para mim, não. Tá? Não vem insinuar que eu sempre fui... fiel, leal. Vai. Mas o amigo Austin, ele utiliza o corpo mental, o emocional, o energético e o físico, o corpo físico, o corpo de carne. Daqui a 1000 anos, quando você falecer, desencarnar, você, se for um cara saudável, que eu tenho certeza que é, vai descartar o corpo físico de carne e o corpo energético. E vai viver com qual corpo? O mental e o emocional, somente. Mas se o Austin for um cara perturbado, daqui a 1000 anos, quando falecer, ele vai descartar o corpo físico de carne, mas não vai conseguir descartar o corpo energético. Claro. Aí ele vai usar 3 corpos, o mental, o emocional e o energético. É o famoso alma penada, a famosa assombração.
Aí eles continuam aí como energia, andando de um lado para o outro. Eles não conseguem descartar o corpo energético, aí fica um corpo denso, semidenso, aparecendo por aí. Fica aparecendo por aí, né? Quer dizer que existe alma penada? E muito. Existe alma penada. Você que não sabia, Movimento Resgate Nacionalista diz que existe. E algumas almas penadas vivas. Vivas. Lá no Congresso teve uma alma penada que foi até candidato a presidente da República. Já com 80, 90, cento e tantos anos de idade, não sei. Tem um pessoal aí que existe ainda no Maranhão, uma alma penada. Cara, aquele cara que já foi até presidente do Brasil, pô, ele não morreu nunca, não morre nunca. Para mim isso é uma penada também. Você me desculpe, mas para mim o cara já chegou a cento e tantos anos e continua uma penada, não sai do contexto. E falar nesse sujeito do Maranhão, que eu sei muito bem quem é, eu não sei não. que já foi até presidente da República, você sabia que ele é um dos líderes de várias dimensões umbralinas, dimensões malignas? É mesmo, hein? No campo espiritual. Como é que você sabe disso? Ele é mago negro, tá? Como é que você sabe disso? Lendo ele, estudando, pesquisando as energias dele, eu descobri isso. É mesmo, É né? por isso que ele só vive bem. Não há derrota na vida dele. Pô, gente, olha, ser mago negro deve ser muito bom. Você não tem derrota na sua vida? Como é que é isso? É bom assim, então, você fazer parte da magia negra? Vou te explicar isso aí. Para você entender o contexto desse sujeito do Maranhão, que eu me nego a falar o nome, é o seguinte, tem que entender primeiro o conceito de evolução espiritual, que na Consciologia nós chamamos de evolução consciencial. O que é isso? A evolução consciencial é o processo de maturidade onde a consciência, o indivíduo, ele adquire e desenvolve maturidade, discernimento, lucidez e potencialidade. E as religiões cometem um erro fatal, que a Consciologia já comprovou que é um erro, porque há sujeitos evoluídos tanto no time do bem quanto no time do mal, como há sujeitos pouco evoluídos nos dois times. Então, esse sujeito do Maranhão, que nós não queremos falar o nome, ele é uma consciência, é um espírito muito evoluído, só que, infelizmente, ele usa as suas potencialidades, a sua maturidade, seu discernimento, lucidez e todo o seu intelecto para o avanço do Império das Trevas. Império das Trevas. Quer dizer que existem almas penadas e existem almas não tão penadas. Muito evoluídas. Evoluídas, mas aí ela não tem aquela... Que trabalha para o lado trevoso da força. Sim, mas vamos ver então, vamos ver. Nós estamos falando de alma penada e alma não penada. Tá? Eu entendo que existiria então, dentro do que você está explicando, aquela alma que não saiu ainda da sua matéria, da sua matéria, vamos dizer assim. Ela desencarnou, o cara desencarnou, mas ele ainda está usando a parte material. Vamos lá, vou dissecar o assunto. O ser humano, eu, Washington, somos consciência intrafísica porque usamos 4 corpos. Daqui a 1000 anos, quando eu e ele falecer, nós temos que descartar o corpo físico de carne, que é o processo da dessoma, descarte de soma, morte física, morte biológica. E logo em seguida, nós temos que descartar o corpo energético. Sabe o que é o corpo energético? O famoso chakra, os chakras. O chakra. Porque os chakras é o corpo energético que conecta o corpo de carne ao corpo emocional. Ao eu superior. E o corpo emocional ao mental. Ele conecta todos os corpos. Então, quando você descarta o corpo físico de carne, você tem que descartar logo em seguida o corpo energético. Quando o espírito é penado, é desequilibrado, patológico, famoso espírito doente, ele descarta o corpo de carne, mas não consegue descartar os chakras. E como os chakras é uma energia semidensa, menos densa que o corpo de carne, e mais densa que os outros corpos, é fácil perceber a olho nu esses seres perdidos por aí. Então o espírito bom, aquele que tem um espírito bom, não se pode perceber. Veja bem, o espírito bom, quando ele é evoluído, ele não é penado porque ele descarta o corpo energético. Mas quando o espírito é bom, mas não é evoluído, é bobinho, é imaturo, não tem discernimento, não tem lucidez e é apego à matéria,
Ele, quando falece, descarta o corpo físico, ele não consegue descartar o corpo energético e também virar uma penada, Mesmo sendo bom. mesmo sendo bom. Aí o cara é bonzinho e vira uma penada. Se não tiver evolução, Sim, aí ele fica andando por aí, Se não for vai a pe- fazer mal pra ninguém. não vai. Só Não vai vai? ficar andando. Fica só andando. Pô, cara, eu vou te falar uma coisa. Lá em casa tem uma porção desse. Lá em casa todo dia aparece uma dessa. Entendeu? Todo dia, estou falando sério, estou brincando não. Todo dia aparece uma coisa dessa. Todo dia eu até botei no Facebook aí, máquinas de lavar se movimentando sozinho. É uma opção de coisas do gênero, entendeu? Coisas horríveis acontecem. E já mandei até orar lá em casa, pastor, tudo mais. A coisa lá é brava, né? A coisa Vou é te brava. dar até um exemplo. Independente da pessoa ser boazinha ou má, ela faleceu. Se ela for muito apegada à bebida, a cigarro, à comida, a dinheiro, à família, à roupa, ela não consegue descartar o corpo energético assim que morre. É mesmo, né? Isso é muito perigoso. Ah, então agora tá aí. Agora você entendeu? Esses caras que ficam agarrados, apegados a dinheiro, aquele pessoal que não abre a mão pra nada, isso aí vai virar uma penada, hein? Tá? Aquele pessoal que fica agarrado na mulher que fica com uma ciumeira, aquela coisa, vai morrer, vai ficar perturbando a mulher. Com certeza. E não vai conseguir descartar o corpo energético, que é pior. Olha aí, ó, você é ciumento, meu irmão, vai virar uma penada, cara. Larga a tua mulher, cara, deixa ela dar vontade. Se ela te falar que foi ao cabeleireiro, você não estranha se ela falar que demorou 8 horas de cabeleireiro, entendeu? É porque sábado é assim, vive cheio o cabeleireiro. Você não precisa ficar com ciúmes. Como é que é? Ah, tá bom. É um recado aí que eu estou recebendo aqui, mas o cabeleireiro era de 10 da noite às 6 da manhã. Qual é o problema? Está se preparando para o domingo, cara. Isso não tem nenhum problema, isso é normal. Isso é normal. Não pense que você está com chifre, não. Isso é imaginação, é coisa que bota na tua cabeça. Tá entendendo? Bota na tua cabeça, exatamente, bota na tua cabeça. Vamos continuar aí. Já soubemos aí que o cara, alma penada, alma penada. E alma não penada, tem? Claro que tem. Quando a consciência, o indivíduo é saudável, equilibrado, evoluído, não apegado a bens materiais, não apegado a nada, tem maturidade, discernimento, lucidez, quando ele falecer, dessomar, ele vai descartar o corpo físico dele naturalmente e também o corpo energético vai se manifestar de corpo mental, corpo emocional e vai para a dimensão extrafísica, que é a famosa dimensão espiritual, onde há outras consciências extrafísicas, onde há outros espíritos como ele. É mesmo. Eu estou vendo aqui, esse livro é sensacional, tá? Ele explica os níveis evolutivos, ele explica tipo, tudo, né? Tudo aqui. Quando você diz aqui da escala evolutiva, energo, cosmo, mineral, vegetal, aquático, atmosférico, cósmico, consciência unicelular, consciência cetea, animaleia, humanoide, transmigrada. Quer dizer, o cara vai evoluindo, né? Sim, excelente tema que você Sim. pontuou. Eu vou falar uma coisa muito polêmica, mas é verdade, é comprovado por várias vias científicas. O Espiritismo foi um que abordou de forma científica esse assunto que eu vou falar agora, que você tocou. Todos nós aqui, antes de reencarnarmos como seres humanos, já reencarnamos em animais, em insetos, em bactérias, micro-organismos, já fomos pedra, já fomos plantas. Eu já fui o mosquito da dengue? Já foi inseto. Eu já fui se o foi mosquito da dengue, gente. Que isso? Primeiro tem que é a reencarnação? Primeiro tem que voltar a dizer assim, será que você acredita em reencarnação? Existe a reencarnação? A reencarnação nós chamamos de ressoma, que é adquirir um novo soma. Então o espírito, que é a consciência extrafísica, quando volta à dimensão intrafísica, que é aqui o físico, ele precisa adquirir um novo corpo físico, um novo soma. Assim que ele adquire um novo soma, ele ressomou, ele reencarnou. Mas por que ele precisa adquirir um novo corpo? Para que ele possa ter novas experiências nessa dimensão física, intrafísica, e que ele possa evoluir aqui. Vamos dizer, então tem gente que evolui aqui, estando aqui?
Se nós reencarnamos aqui, eu e você, é porque nós precisamos evoluir aqui um certo tempo. Não, mas aqui no Rio de Janeiro ninguém evolui, não. Desculpe. Aqui no Rio de Janeiro, não. Ó, no Rio de Janeiro, meu, você não evolui nunca. Tá? Você vai comprar um negócio, o negócio quebra. Tá? Ali a Rua da Carioca está tudo fechando, tudo que é loja, tudo fechando. Tá? Aqui no Rio de Janeiro você não evolui. Procura outro lugar aí, ó. O meu irmão que está afim de reencarnar, faz o seguinte, desculpa até brincar com isso, mas reencarna em outro lugar, cara. Não reencarna aqui, não. Se você ficar falando que vai reencarnar, daqui a pouco aquela peste reencarna aqui, tá? Para querer ser prefeito outra vez, aí nós estamos roubados, cara. Não faz isso do tipo. Meça suas palavras. Vira a boca para lá. Vai reencarnar lá em Belfort Roxo. Tá bom, melhor. Vai aqui não. Entendeu? Aqui no Rio não pode, algumas pragas não podem reencarnar aqui, entendeu? Só deixar bem claro. Outras não podem reencarnar nem aqui no estado do Rio de Janeiro, tá? Outras não podem reencarnar nem no Brasil. Vai reencarnar no Brasil, não. Vai reencarnar na França, pronto. Melhorou. Vai reencarnar na França. Pô, pelo amor de Deus, cara. Então, essa história, por que o cara precisa reencarnar? Para evoluir? Para evoluir. E se ele não evolui? Aí ele reencarna de novo, até evoluir, até aprender. Então isso é praga, né? A reencarnação para alguns é uma bênção, para outros é uma maldição. Claro. Por que é bênção? Porque você tem a oportunidade de dissolver seus karmas, de adquirir novos conhecimentos, de aprender a conviver com novas pessoas, a aprender a mexer com novos corpos, com novas interações energéticas. Que é isso, filho? Novos corpos. Eu vou querer saber de novo. Eu com um corpinho desse aqui vou querer saber de novos corpos. Para com isso, rapaz. Eu tô bem de montão, assim como eu tô. Vem cá, então vamos continuar a falar dessas coisas aí. Então, aí, você já viu algum ET? Ver ao olho nu, ET não. reencarna? ET reencarna, alienígena Como é que reencarna. ET reencarna, alienígena reencarna. E com relação a ver, eu nunca vi nenhum, mas eu já tive experiências energéticas e telepáticas com algumas raças, sim. Quer dizer que você já se comunicou? Energeticamente, telepaticamente, com duas raças, que eram mesmo? alienígenas. Eram. Eram. Tomou Aldol hoje? Não, não tomo nada. Ele não tomou Aldol hoje. Então, tá, na calma, você vai explicar, como é que me desculpe, você vai explicar como é que é isso aí. Porque eu estou brincando, mas eu estava vendo uma apresentação, uma entrevista, com um grande professor aí, que ele inclusive, enfim, é especialista em ufologia e por aí vai, em que ele dizia que no meio da plateia ali, na televisão, que existiam vários ETs, tá? ETs com aparência humana, que ninguém dizia que era ET. Entende? Que a aparência era humana, igualzinho, que ninguém dizia que era ET. Entendeu? Aí eu pensei, aí o apresentador falou, mas eu acho que era o Gentili, falou, mas tem ET aqui no meio da plateia? Tem ET. E eu fiquei assim, eu falei, cara, será que... Aí ontem eu estava vendo televisão, eu vi um das pessoas, acho que era um repórter, acho que da TV Record, cara, aquele era ET, eu tenho certeza, era ET. As olheiras dele eram assim, para fora, entendeu? Uma cara assim, eu falei, aquele ali, eu me lembrei da entrevista, eu falei, aquele é ET, certamente. Então você teve experiência e falou. Por telepatia. Por telepatia. Como é que é falar por telepatia? Conta pra mim. Com ET, porque falar por telepatia é normal. Está todo mundo falando toda hora. Entendeu? Mas como é que é isso? Deixa eu contar como é que foi essa experiência. Conta. Quando eu estive no município de Manaus, no estado do Amazonas, eu costumo fazer rituais em praia, cachoeira, lagoas. Ritual de quê? De mexer com energia da natureza. E vocês fumam alguma coisa lá? Nada. A ritual que eu faço sem fumar nada, sem beber nada. Não toma nem aquele chá do... Ayahuasca, nada de ayahuasca. Nem sadame. Nada disso. Não toma nada, não. Nada, Vai lá. tudo bem lúcido. Mas toma Aldol, toma. Nem Aldol. Não toma Aldol. Aí, conta, vamos lá. E aí, mexendo com energia no Rio Negro, que é um lugar que eu me sinto muito bem, né? Costumo fazer rituais uma vez por ano lá. Eu recebi
informações, pensamentos, ideias de uma raça alienígena que vive ali naquele rio. É mesmo, hein? É. Vive dentro do rio? Aliás, se o amigo não sabe, o estado todo do Amazonas, ele tem vários tipos de turismo. O turismo gastronômico, cultural, folclórico e também o turismo ufológico. Muitos norte-americanos vão para lá. Turismo ufológico? Isso. Muitos vão lá para o Amazonas, americano paga caro para ir para lá, vai ficar vendo OVNI, interagir com extraterrestres, com alienígenas. Como é que é? Olha aí, pera, que essa é nova para mim. Cara, eu já fui agente de viagem, eu nunca vi isso, mas se você está falando, eu acredito. Quer dizer que os caras pagam para ficar lá falando só com o ET. Interagindo com ETs alienígenas para ficar vendo OVNIs, visitando portais. E dá para ver OVNI assim, né? Lá muito. Principalmente no Rio Negro e Solimões, no Encontro das Águas. Aham. De madrugada, então, nossa, o que mais tem? É mesmo, né? É. E americano sabe disso tudo e paga para ela ver. Pô, e nunca me contaram. Cara, eu tava doido para conhecer uma ETesa, porque às vezes você fica com... Não é ETzão, não. Porque tem aquelas ETsas enormes, umas ETzonas assim, uma coisa assim louca, entendeu? Por isso que é chamado de ETzão. Eu não sei se é por causa disso, mas ETzão deve ser mais ou menos por aí. Então, eu tava doido para ver se encontrava uma ETzona, assim, uma coisa louca. E, pô, e agora que eu tive a oportunidade, quero agradecer ao meu amigo Caio Mirabelli, porque está dizendo onde eu posso encontrar. Só aí mesmo no Amazonas, não tem outro lugar que... Claro que tem. Onde, por Eu posso exemplo? até falar Vai outros lugares aqui no Brasil. Serra do Roncador, Barra do Garça, tem muito. Tem turismo ufológico lá, é bem forte. Porque lá tu vê OVNI madrugada, manhã, tarde e noite. Além de perceber a existência alienígena lá, você percebe a existência dos povos intraterrenos. Intraterrenos? São povos que vivem debaixo da Terra, no nosso planeta. Para. Agora sim você me pegou. Agora você me pegou. Povos que vivem debaixo da Terra. Cara, eu vou te falar uma coisa. Esse programa de hoje está sendo uma surpresa muito agradável para mim, para vocês também. Ele vai explicar agora o que são esses povos intraterrenos. Não é extra, não, é intra, dentro da Terra. Que povos são esses? É uma raça humanoide de seres humanos, tá? Eles são mais altos que a gente. São muito similares aos extraterrestres, que são bonitos, são inteligentes, são agradáveis, são altos, são fortes, são muito científicos. Então não são ET, são IT. Por aí. São IT, tem o tal do IT. Vai por aí. E eles vivem debaixo, você tem o solo, o subsolo, a rocha magna. É debaixo da rocha magna. Eles vivem debaixo da Terra, debaixo dos oceanos. Tá? São civilizações tecnologicamente, cientificamente super avançadas. E eles vivem 1.000, 2.000 anos. É mesmo, é? E a maioria dos OVNIs que nós avistamos, a maioria são dos povos intraterrenos. A minoria que são de extraterrestres alienígenas. Agora eu entendi tudo. Agora essa explicação para mim foi o máximo. Pô, você que está me vendo, se você acha que está vendo aquele OVNI, aquele que veio lá de Marte, é mentira. Na realidade, esses OVNIs, esses voadores, são dessas civilizações que estão dentro da Terra, que são tão avançadas que eles têm as espaçonaves deles, ou aeronaves, que elas saem debaixo da Terra, sobrevoam, fazem aquele giro, fazem tudo, depois entram e ficam lá, não é isso? 80% dos avistamentos de OVNIs são dos povos intraterrenos. Só 20% que vem do espaço, que é dos extraterrestres e alienígenas. Então 80% vem de dentro da Terra. Cara, hoje essa entrevista para mim está sendo talvez uma das melhores que eu já vi. Estou aprendendo tanta coisa, porque eu sabia de Atlanta, né? Aquela coisa toda que... A Atlântica, não, a Antártica, como é que é aquela... A civilização de Atlântida. Atlântida, aquela coisa, essa coisa aí a gente sabia. Sabia daquele povo que vive lá no sul, no Polo Sul também. Tem um povo que vive lá dentro do gelo mesmo também. Sabia de uma porção de civilização, tá? Até de uns neguinhos lá no meio da África também tem isso. Tem uns neguinhos, uns humanoides pequenininhos que são bravos também. Sabia de tudo isso. Agora, dessa do povo que vive dentro da Terra... Essa, para mim, é novidade. Eu acho que para todo mundo é novidade, não é? Mas os povos intraterrenos já são abordados, esse assunto já é abordado há anos e anos, inclusive por várias religiões. É mesmo? E quais, por exemplo? Você tem a eubiose, que é uma religião que fala muito sobre isso.
né? Aham. Vertentes esotéricas e místicas falam muito sobre eles também. É mesmo, essa para mim foi boa. Eu estou ficando muito feliz com isso, é uma pena que daqui a pouco nós vamos acabar o tempo, mas eu estou vendo aqui nesse livro maravilhoso, esse livro aí, vocês têm que adquirir esse livro aí, ó. Caio Mirabelli está aí na tela, tá? O livro se chama As Consciências do Universo, você precisa saber o que é isso, quais são as consciências do universo, tá? Do universo. É interessante, olha só, vamos ver mais uma coisa boa aqui, tá? Exemplo de ferramentas evolutivas. O conhecimento, a caridade, a religião, o esporte, o exercício físico, muletas. Que isso? Sal grosso, azeite ungido, óleo de dendê. Meu irmão, isso aqui para mim é macumba, pô. Então, conta para mim, o que é isso? Muleta é todo objeto ou prática que antes alinha e desenvolve o holo chakra. Bom, pensei que foi o holo cachaça, né? Holo chakra do côncio. E acelera e desenvolve a evolução consciente. O que é isso aqui, ferramentas evolutivas? Vamos falar agora, vamos saber das ferramentas que são evolutivas. Isso. Que são elas? Ferramentas evolutivas é tudo que o indivíduo utiliza para evoluir, tá? Então, as muletas é um exemplo de ferramenta evolutiva. O que são muletas? O sal grosso. Ele evolui muito, ele desenvolve a evolução consciencial, a evolução espiritual de uma pessoa. É mesmo, hein? Muito. Óleo ungido acelera a tua evolução. Você tem banho de mar, é outra muleta que acelera a tua evolução. Banho de rio, ervas. Tudo isso desenvolve e acelera a tua evolução. Por quê? Porque essas muletas possuem muita energia imanente, que é a energia da natureza. Então, quando você absorve a energia imanente da natureza, você ativa, alinha, desbloqueia, desenvolve todos os seus chakras. O que são chakras? Vórtices de energia, círculos de energia que precisam estar alinhadas para estar em pleno desenvolvimento. Quando elas estão em pleno desenvolvimento, você está evoluindo espiritualmente. Quantos chakras nós temos? 8? Nós temos 8 principais, mas ao todo são 65 mil. 65 mil chakras, muito bem. Então nós temos 8, principais. Que seria aquele famoso da testa. Começando pelo corona chakra, que é aquela auréola em cima da nossa cabeça, que é retratada pelas imagens de santos, né? Nós temos o frontochakra, que é o famoso terceiro olho no meio da testa. Nós temos o laringochakra, da garganta, da comunicação, que os ditadores têm esse chakra desenvolvido para manipular as massas. Nós temos o cardiochakra, que é o do coração, que faz você amar. Né? Como é que é? Cardiochakra que é o do coração, faz você amar. É para amar, meu irmão. Eu vou lhe falar uma coisa, eu já desenvolvi tanto esse tal de cardiochakra. É bom demais, a gente ama e não para de amar, é bom. Como é que a gente faz para desenvolver mais o cardiochakra? Então, essa aí me interessou. Então, vamos lá. Você precisa amar mais as pessoas. Você precisa trabalhar mais com a sua saúde física, principalmente saúde mental. Saúde mental que é mais fácil. Você sendo um cara equilibrado, você desenvolve o cardiochakra. Eu sou equilibrado. Você sendo um cara que ri muito, gargalha muito, você desenvolve o cardiochakra. O que mais? Você praticando a caridade, você desenvolve o cardiochakra. A caridade é o quê? É praticar assistência, ajudar teu próximo. Ajudar o próximo, eu ajudo. O que mais? Eu vou estar com o meu cardiochakra doidão, grandão mesmo. Vamos lá, então depois do cardiochakra nós temos Você tem o plexo solar, que é 4 dedos acima do umbigo. Você tem o umbilicochakra, que no misticismo é chamado chakra básico, que é 4 dedos abaixo do umbigo. Você tem o sexochakra, que fica na genitália do homem e da mulher, que é o da sexualidade. E você tem o plantochakra, que fica debaixo da sola dos pés. Interessante, são 8 chakras, mais 65 mil no total, né? Eu não sabia, só de 65 mil chakras eu não sabia, eu já tinha escutado dos 8. E os outros 65 mil andam por onde? Você tem o da nuca, você tem o dos próprios olhos, dos ouvidos, você tem o das mãos, da palma das mãos, você tem cada órgão, você tem um conjunto de chakras. Então tá bom, já está explicado. Conta mais, além das muletas. Nós estamos falando da muleta, o azeite de dendê,
galinha preta. Olha, o galinha preta Galinha não. preta não. Pô, me desculpa. Galinha preta não tem nada a ver com muleta. Pensei que tivesse separado. Então, o cara tá falando de sal grosso, banho de mar, Iemanjá, galinha preta, entra aí no meio do rodo, não entra não? Bom, já que tu tocou na Rainha do Mar, para quem não sabe, Iemanjá é uma consciência extrafísica. Como é que é? A Iemanjá é uma consciência extrafísica. É um espírito muito evoluído, mas é tão evoluído que administra os oceanos do planeta Terra. É uma mulher? É uma deusa. É uma deusa? Evoluiu tanto que virou uma divindade. E administra os mares? E toda a água salgada do planeta. É mesmo, O reino que existe ali. É muito interessante o que nós estamos falando, porque aí na Umbanda, Quimbanda, Candomblé, eles falam de Iemanjá, você falou das águas salgadas e as águas doces. Quem administra, Yara, que tem um outro nome, que tem o nome de Oxum no Candomblé. Oxum e Yara também, né? Isso. É assim. Está entendendo como é que é? Então e ela administra toda a água doce. Oxum administra todas as cachoeiras, lagos, rios, tudo que é água doce, quem administra é Isso é Oxum. que se alguém fizer mal à água doce, ao rio. Está gerando karma com aquela civilização e a qualquer momento Oxum irá cobrar essa conta. Tá, então olha aí, ó, os senhores administradores aí, olha, atenção aí que Sobradinho, todas essas coisas aí que destruíram rios aqui, vocês vão ser cobrados por Oxum, é por Oxum? Sim. Tá, o Oxum vai cobrar, vai pegar no pé de vocês, hein? O Oxum vai pegar no pé de vocês. Pelo que nós estamos ouvindo aqui do Caio Mirabelli, tá? Ela é que administra tudo isso, pega no pé depois. Pega, cobra a conta. É mesmo? Cobra a conta? Cobra a conta. Hoje acharam mais um corpo lá em Sobradinho, tá? Acharam um corpo mais hoje, tá? Em adiantado estado de putrefação, naturalmente. E já são 234 mortos em Sobradinho. Hã? Em Brumadinho, né? É Brumadinho, desculpe, não é Sobradinho, não é Brumadinho. Tá, perdão. Então, lá em Brumadinho, acharam o 234º corpo de 234, vai? E ainda estão faltando por aí 26 para serem achados. Tá? Então, só acharam sobras, pedaços de corpo. Isso aí depois, Oxum, ou seja, a divindade que for, ou Deus, ou, enfim, vai cobrar mesmo, porque já que o governo brasileiro não cobra, tá? Os caras continuam fazendo os desastres que fazem só para ganhar dinheiro em cima da gente, tá? Alguém tem que cobrar. Sim. Então, se o homem não cobra, o Oxum cobra. Alguém cobra. Como é que é alguém? Isso tudo, esse caso Brumadinho que você deu foi excelente. A Vale do Rio Doce, a empresa que provocou todos aqueles danos, ela está gerando karma para seus próprios administradores. Por quê? O que é o karma? Causa e efeito. Todo efeito tem uma causa. Todo resultado tem uma origem. Né? Então, como eles mataram pessoas, essas pessoas que morreram vão cobrar deles. É mesmo, né? O espírito vem cobrar? Vem cobrar. O karma é isso. Uma das formas de karma é isso. Porque tem 3 formas de karma. Sim. O egokarma, o grupokarma, o polikarma, que eu falo no livro. Vou resumir rápido. Egokarma é a dívida kármica que você tem com você mesmo. E que você tem que quitar nessa vida agora para evoluir. Grupokarma é a dívida kármica que você tem com outras pessoas. Para você quitar essa dívida, tem que fazer essas pessoas que você fez mal em vidas passadas evoluírem nessa vida. Polikarma é a dívida que você tem com o seu país. Você fez muito mal ao Brasil, por isso que você reencarnou no Brasil. Para você evoluir, você tem que sanar essa dívida kármica com o seu país. Tem que fazer o Brasil se desenvolver. Eu conheci um capitão que ele reencarnou no Brasil. Não, o capitão reencarnou no Brasil e, meu Deus do céu, eu conheci um bispo que reencarnou no Rio, tá? Conheci um outro que tinha um pé enorme, tá? E reencarnou no Rio. Conheci um outro que é descendente que descobriu o Brasil, que reencarnou no Rio. O Rio está cheio de reencarnação, cheio de fantasmas, gente. É cheio, eu estou falando cheio, é fantasma demais. O Rio de Janeiro está uma loucura isso aqui, o Brasil está uma loucura, a cidade do Rio de Janeiro está uma loucura. Então nós temos que orar todo dia, orar muito, pedir a Deus para essas almas penadas
tá? Não fiquem mais penadas por aí, para que não reencarnem mais aqui. Vão reencarnar lá no Polo Sul, entendeu? Vão reencarnar em algum lugar que fique congeladas por lá, né? Olha, e eu quero outra vez agradecer a todo mundo, que nós ficamos nesse bate-papo noturno, tá? Que é muito bom. Quero desejar um abraço para todos e agradecer a Caio Mirabelli estar aqui com o seu livro, um dos livros, né? As Consciências do Universo, ainda tem mais livro por aí. E nós vamos voltar na semana que vem falando mais sobre ET, sobre encarnação, alma penada, tivela, que não sai da minha consciência isso. Um abração. Pode ligar, pode participar do programa, mande e-mail, nós vamos ficar muito felizes de falar contigo, tá? Um abração então. Tchau, gente.